Olá pessoal, tudo bem? Eu começo esse vídeo agradecendo, a todos que entraram em contato comigo para compartilhar, as experiências aí, as pessoas que se identificaram com algumas das situações que eu citei nos meus vídeos anteriores e dizer mais uma vez que vocês não estão só, Como a gente pode notar, ansiedade, síndrome do pânico e depressão são problemas cada vez mais corriqueiros e a gente precisa tratar. Mais uma vez eu reforço que além da saúde física, a gente precisa se preocupar com a nossa saúde mental. Então, agradeço mais uma vez pelo contato de vocês. O que eu quero compartilhar hoje no vídeo com vocês foram algumas situações, que eu passei nesse período, quando eu estava bastante fragilizada pela ansiedade e pela síndrome do pânico, Eu passei a ter muito medo de fazer coisas simples. E eu queria listar essas coisas que são tão simples de serem executadas no dia a dia e que por um medo assim que tomava conta de mim de forma assim irracional, eu travava. Foram dias de muita luta, então eu queria compartilhar com vocês. Não é fácil de entender esses medos, mas eu quero compartilhar de qualquer forma. Eu tive muito medo de ir ao supermercado. Uma tarefa tão simples, de fazer compras, para mim se tornou um pesadelo. Eu ia ao supermercado fazer compras e por diversas vezes eu tive que deixar as compras pela metade, porque vinha um pânico, um medo de cair, um medo de passar mal, uma sensação novamente de que algo ruim pudesse me acontecer. E então era bem desafiadora essa situação de ir no mercado. Eu lembro que teve algumas vezes que eu preferi não ir e algumas vezes que eu preferi enfrentar, e nessas vezes que eu preferi enfrentar, eu passava por muita dificuldade. Eu estava lá segurando o carrinho, de repente vinha aquele medo. Eu segurava no carrinho e tentava ali focar nas compras, em outras coisas, mas às vezes era mais forte que eu. Com várias vezes eu tive que fugir, digamos, daquela situação. Uma outra situação também que me trouxe medo, era sair do estacionamento do trabalho até a minha mesa. Era algo que parecia um desafio todos os dias. Uma coisa tão simples, descer do carro e ir até o trabalho, para mim, se tornou também uma atividade muito difícil. E para retornar do trabalho para o estacionamento até chegar no carro, era outro desafio. Sempre com aquele medo de que eu ia cair. Não sei o porquê que vinha esse medo, mas ele vinha, tomava conta de mim, meu coração começava a acelerar e aquele ciclo se repetia, Coração acelerado, medo de cair. Então, quando eu chegava no carro, parece que eu finalmente estava salva, Então, era uma situação muito de sofrimento mesmo, sofrimento. E a gente vê ao redor as outras pessoas rindo, conversando, e você com um desafio tão grande desse, lutando só. Então, bem complicado. Uma outra situação também que eu me vi fugindo, eu até comentei no vídeo anterior, foi de reuniões. Então, um ambiente que eu tinha que participar, já que faz parte, da minha vida profissional, e eu simplesmente passei a fugir das reuniões. Mas em algumas eu não conseguia fugir, Afinal de contas, eu precisava atuar em algumas ações. E essas reuniões eu ia e mais uma vez eu ficava com aquela sensação de querer fugir daquele lugar, como se eu estivesse em perigo. E racionalmente falando, a gente sabe que eu não estava em perigo, mas a minha mente disparava esse medo. E em algumas reuniões eu tive que pedir licença, sair, correr para o banheiro, respirar fundo, porque vinha novamente aquela angústia, aquela vontade de sair correndo. Ir ao cinema também, uma coisa tão relaxante, tão bacana, um programa legal, também para mim foi desafiador. Já fui assistir um filme
E foi, assim, muito complicado terminar de assistir aquele filme. Enquanto eu ouvia as risadas das pessoas, né, as pessoas ali concentradas no filme, eu com o pensamento a mil, turbilhão de emoções, um medo, a minha vontade era de sair correndo. Então, são situações assim que trazem muito sofrimento. Então, para quem tem síndrome do pânico, vai se identificar, porque são situações, como eu falei, muito simples, que não trazem aparentemente, né, nenhum perigo, mas a tua cabeça tá ali dando alertas pro teu corpo que você tá em perigo. E esses medos tomavam conta de mim de uma forma que eu não conseguia me controlar, né? Hoje eu não tô, né, mais dominada por esses medos, mas nessa época foram dias muito difíceis. Então eu queria compartilhar com vocês essas situações e dizer que a nossa mente prega muitas peças na gente, né? E ela pode até nos travar de uma forma que pode até nos incapacitar. Se a gente não procurar ajuda, se a gente não se tratar, a gente cai numa armadilha, né? E a gente precisa de muito apoio para sair. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês a jornada, né? De mostrar para as pessoas ao meu redor o que eu estava passando e ter essa aceitação. Não é fácil, né? Como eu coloquei o nome do canal, Ansiedade, ninguém entende. E é justamente, não, as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender. Mas no próximo vídeo eu trago para vocês aí como foi essa jornada. Muito obrigada e espero que vocês compartilhem com quem vocês amam essa mensagem, é super importante. Tem muita gente sofrendo do seu lado e você nem faz ideia. Boa noite.